Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Você que está aí na luta, na correria. Boa madrugada, boa hora de estudo. Não importa a hora, qualquer hora é hora de estudar. Manhã, tarde, noite, madrugada, né? Cada um tem o seu ciclo biológico e consegue perfeitamente encaixar, né, a sua hora de estudo. Bem, meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC Cursos, e estou aqui para te ajudar em mais um conjunto de resolução de questões sobre biologia. Hoje nós temos um tópico central, um tema central, que é o sistema circulatório. Tá bom? Então hoje vamos dar uma batalhada, uma ralada dentro do sistema circulatório. Bem, esse sistema, o circulatório, que alguns já não estão mais chamando de circulatório, uma parte aí dos pesquisadores ligados à anatomia já começa a chamar de sistema cardiovascular. Por que cardiovascular? Porque é basicamente formado por um coração, cardio, e pelos vasos sanguíneos, vascular. Então, cardiovascular. Apesar de alguns ainda colocarem, né, ainda incluírem diretamente o sangue dentro dessa estrutura. Mas o sangue, normalmente, na maior parte dos livros, é colocado lá na parte de histologia, colocado na parte relacionada diretamente a tecido, né? Mas tudo bem, né? Vamos seguir aqui a linha, que tem algumas questões que ainda trabalhando também esse entrelaçamento, tá? Então, o sistema circulatório, também chamado, como eu coloco aqui, cardiovascular, é um sistema de relação com todos os demais. Então, ele vai levar nutrientes para todos os demais sistemas do corpo, tá? E vai também levar hormônio, né? Faz uma relação e capta os excretas que as células já não querem mais para serem colocados para fora, ou pelo sistema urinário, ou pelo sistema respiratório, por bem, né? Ele faz essa intermediação, tá bom? Então, esse sistema é formado, como eu falei aqui, por uma bomba central, por uma bomba muscular, responsável por impulsionar a circulação sanguínea, né? Essa bomba é chamada de coração, né? E os vasos sanguíneos, que são tubulações pelas quais o sangue acaba percorrendo o corpo inteiro, tá legal? São 3 tipos chaves de vasos sanguíneos, tá? Então a gente classifica lá normalmente como veias, artérias e capilares, tá bom? Aonde a gente destaca, né, as características de cada um. Primeiro, artéria. A artéria é um vaso extremamente calibroso. É um vaso dotado, né, de atividade. É um vaso dotado de pressão. Você, quando fala de artéria, ela possui uma musculatura ativa. A artéria pulsa, possui contrações, que são chamadas nesse sistema de sístole, e relaxamento, que também é chamado de diástole. Então, a artéria, assim como o coração, faz sístole e diástole. Sístole e diástole. Onde na sístole o sangue é empurrado, é impulsionado, é lançado. E em diástole o sangue é recebido. Tá legal? Uma outra coisa é a pressão. A pressão ali dentro é muito grande, tá legal? Normalmente se estabelece um padrão ideal de pressão arterial de 120 por 80. Tá legal? Que a galera acaba chamando de 12 por 8. Tudo bem, dependendo da prova, isso pode vir como 120, ou 12, ou 80, ou 8, né? Bem, o ideal é 120 por 80, mas tudo legal até aí. Então, características de artéria. Veia. Veia já é um vaso menos calibroso, com a musculatura inativa, é um vaso mais superficial, tá legal? É um vaso que não é apresentado pressão, tá legal? Então, veia e artéria. Agora, tem uma coisa que vai ser crucial para você na diferenciação de veia e artéria. Veia, todo vaso no qual leva sangue do coração para algum lugar. Enquanto, né, a artéria leva do coração para algum lugar. A veia, ela traz de algum lugar para o coração. Então, veia traz o sangue para o coração. A artéria pega o sangue do coração e leva para algum lugar. Tudo bem? Não esquece isso não. E os capilares? Os capilares são vasos de pequeno diâmetro. Você tem artérias extremamente calibrosas, extremamente ativas, com uma pressão muito grande. E aí é necessário que
você diminua a pressão da artéria. Como é que você diminui a pressão? Aumentando a área. Então, você imagina a artéria aorta, que é praticamente um cano, né, impulsionando sangue. Você vai pegar esse vaso, vai dividir em dois, que vão se dividir mais dois, mais dois, mais dois, mais dois e mais dois. Toda vez você vai aumentando o número de vasos, né, de maneira em que a área desses vasos formados sejam maiores do que o vaso que os originou. Fazendo, então, com que a área aumente, a pressão vai diminuir. E aí, né, chega um momento que os vasos estão do diâmetro de um fio de cabelo, diâmetro de um capilar. Então, capilares conseguem irrigar com tranquilidade, com facilidade, os tecidos, né, e células do corpo, tá legal? Levando aí diretamente os nutrientes. Por outro lado, eles também têm uma relação tão grande que eles captam também os excretas, que não são tão queridos, e levam para as veias. Então, eles são um ponto de interseção entre artéria e veia. Tudo bem? Bem, vamos dar uma olhada um pouquinho em algumas questões. Vamos para a prova aí de professor de Biologia do Estado do Rio de Janeiro, do ano de 2014, da CEPERJ. Tá legal? Bem, ele demonstra aqui um sistema circulatório. Então, a questão de número 42, coloca lá o aparelho circulatório dos vertebrados apresenta uma grande diversidade anatômica do coração. Então, você quando fala de vertebrados, né, o normal é que a gente coloque 5 grupos. Tá legal? Isso é verdade? Claro que não é verdade, mas para a análise nossa aqui vai ficar legal. Tá legal? Porque você coloca assim, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e 5 grupos. Por que isso não é verdade? Porque, na verdade, a gente diz que o peixe é uma superclasse. Então, ali no peixe você tem outras classes. Então, você não tinha que contar como 5, você tinha que pegar as classes de peixe e destrinchar. Mas isso não importa para a gente nesse momento. Importa, sim, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá legal? Então, esses 5 grupos, quando você observa o sistema circulatório dos peixes, a circulação é simples. O coração dos peixes, assim como todos os demais, tem função de impulsionar o sangue. É um órgão que recebe sangue e impulsiona. Então, um órgão oco, formado aí de câmaras, de cavidades. Então, as câmaras são átrios e ventrículos. Os átrios são responsáveis por recepcionar e os ventrículos por impulsionar. Quando você fala do coração de um peixe, você só fala de 2 câmaras, de 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Recebe e impulsiona. É uma circulação simples. No coração de um peixe só passa sangue venoso. Quando você fala, né, de um anfíbio já tem 3 cavidades. Assim como os répteis também têm 3 ou 4 cavidades. Quando você observa o coração de um réptil, você tem 2 átrios e um ventrículo. Quando você observa o coração de um anfíbio, você tem 2 átrios e um ventrículo. E o sangue se mistura. A exceção é um grupo de réptil chamado crocodilianos. Quando a gente fala de crocodiliano, a gente está falando de crocodilo e jacaré. Nesse grupo, nós temos diretamente 4 cavidades. Apesar dele não ser totalmente fechado. Quando você observa um coração de um crocodiliano, o coração de um crocodiliano tem 4 cavidades. Eu vou fazer uma bola para simbolizar, tá legal? Então, as cavidades superiores eu vou chamar de átrios e as cavidades inferiores eu vou chamar de ventrículos. Tá? O coração de um réptil, de um lado circula sangue venoso, do outro lado circula sangue arterial. Só que no réptil existe uma válvula, um espaço, em que o sangue ainda venoso consegue se misturar com o arterial. No anfíbio não. No anfíbio não tem.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.